psicografia de Chico Xavier, que diz o seguinte: e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Jesus, Lucas 22, 32. Não é tão fácil a conversão do homem, quanto afirmam os portadores de convicções apressadas. Muitos dizem eu creio, mas poucos podem declarar estou transformado. As palavras do mestre a Simão Pedro são muito simbólicas. Jesus proferiu-as na véspera do Calvário, na hora grave da última reunião com os discípulos. Recomendava ao pescador de Cafarnaum confirmasse os irmãos na fé quando se convertesse. Acresce notar que Pedro sempre foi o mais ativo companheiro do apostolado. O mestre preferia sempre a sua casa singela para exercer o divino mistério do amor. Durante 3 anos consecutivos, Simão presenciou acontecimentos assombrosos. Viu leprosos limpos, cegos que voltaram a ver, loucos que recuperaram a razão, deslumbrara-se com a visão do Messias transfigurado no Tabor, assistira à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro e, no entanto, ainda não estava convertido. Seriam necessários trabalhos imensos de Jerusalém, sacrifícios pessoais, lutas enormes consigo mesmo, para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar o testemunho do Cristo aos seus irmãos. Não será por se maravilhar tua alma ante as revelações espirituais que estarás convertido e transformado para Jesus. Simão Pedro presenciou essas revelações com o próprio Messias e custou muito a obter esses títulos. Trabalhemos, portanto, por nos convertermos. Somente nessas condições estaremos habilitados para o verdadeiro testemunho. Então, diante dessa prece que nos traz essa página que nos traz uma reflexão tão importante com relação à nossa reforma íntima, à nossa conversão ao Cristo, ao seu legado, nós vamos nesse momento elevar os nossos pensamentos, convidando esse mestre amado para estar conosco nessa reunião virtual, da nossa casa que nesse momento não é mais física, ela se amplia nos lares de todos os companheiros que nesse momento se fazem presentes nessa grande corrente de amor. E rogando a tua presença, mestre querido, temos a certeza de que estás conosco, nesse momento em que estamos aqui reunidos em teu nome, porque nos dissestes que onde um ou mais estivesse reunidos em teu nome, ali tu estarias. E é confiante, Senhor, nesta tua presença em nós, em nossos lares, em nossos corações, nos convidando a nossa verdadeira conversão, que na realidade é assimilarmos os teus conhecimentos e realmente colocarmos em prática no nosso cotidiano, transformando os nossos valores, os nossos hábitos, caminhando contigo, Senhor, levando realmente a sério tudo aquilo que nos deixaste como legado. E é pensando assim, e na certeza de que também estamos aqui diante da espiritualidade maior, desses benfeitores queridos da nossa casa, mentores que nos assistem, que nos coordenam, que na noite de hoje, Senhor, na presença do nosso irmão José Cláudio, que irá nos trazer mais uma de suas parábolas para a nossa compreensão. Nós te rogamos, Senhor, que inspire o nosso irmão, que as suas palavras sejam realmente aquelas que precisaremos ouvir para agregarmos o nosso conhecimento e acelerarmos a nossa conversão.
e diante da tua presença, da tua luz, das tuas bênçãos, nós queremos te dizer, Senhor, da nossa gratidão por estarmos mantendo esse trabalho mesmo diante da pandemia, arrebanhando corações de companheiros de tão longínquos lugares, que nesse instante estamos aqui irmanados num só pensamento, num só coração. Que a tua luz, Senhor, alcance a cada um que aqui se faz presente e também a todos aqueles que estão aqui na nossa relação de pedidos, rogando a espiritualidade maior, os trabalhadores tarefeiros incansáveis e encarregados dessa tarefa de levar o amparo e o lenitivo a cada lar, a cada leito de dor, a cada coração, quer encarnado ou desencarnado. E assim, Senhor, com o nosso coração jubiloso de alegria, nós te pedimos permissão para darmos por iniciada a nossa reunião na tua santa e doce paz. Graças te damos, que assim seja. Então, vamos passar a palavra ao nosso irmão José Cláudio, que é um companheiro querido aqui do Movimento Espírita de Macaé, trabalhador do Centro Espírita Vicente de Paula, que está faltando hoje a sua reunião semanal para cumprir a esse convite que nós fizemos a ele, de estar aqui conosco na nossa casa. Então, José Cláudio, abre o seu microfone aí, por favor. Seja bem-vindo. E você, então, está nas suas mãos aí, na sua voz, a condução da palavra de hoje. Que Jesus te abençoe e que te inspire. Eu tenho até que hora, Miriam? Você tem 1 hora, se for necessário. Não, assim, é porque vocês têm a gente vai normalmente finalizar, até 8h15, né? Até 8h15, Mas às vezes a gente passa, não tem problema não. 8h15? 8h15 a gente termina a reunião com passe virtual. Tá, então, eu posso falar então até umas 8 horas, assim? 8 horas, 8h05, fique à vontade. Tá bom, então. Tá bom? Obrigado, Miriam, a gente deixa ele falar mais, não deixa? Deixa, a gente deixa. É porque a gente tem nós temos assinatura do Zoom, então a gente não tem limitação de horário. Semana retrasada, na nossa reunião acabou quase 9 horas, porque a palestra foi maravilhosa, então no final teve muitas perguntas. Então, Marcelo está esquecendo que o convidado hoje é José Cláudio, não é Divaldo. Vamos, então, cumprir com nossa tarefa. Primeiramente, agradecer imensamente o convite da Miriam para eu estar aqui hoje com vocês. Agradecer ao Grupo Espírita Júlio Olivier por esta oportunidade. E eu sempre converso com Miriam, e Saraiva é um companheiro que a gente tem feito muita parceria junto ao Cristo para a divulgação de várias lives, e a gente tem conversado muito sobre o Grupo Júlio Olivier. Quando a gente foi pela primeira vez assistir uma palestra, um estudo do Evangelho, e Saraiva foi até primeiro do que eu, e me falou muito bem. Aí eu consegui arranjar um tempo, fui também, e a gente conversava muito, Miriam, sobre o carinho. Não estou aqui tecendo elogios a esmo, nem jogando confete, porque não é esse o sentido. Mas as coisas boas merecem ser faladas. E o que mais impressionava a gente nesta casa era o acolhimento não só da Miriam, porque a Miriam muito já nos conhece, mas era o carinho de todos, até de quem não nos conhecia, a forma como olhava, ouvia, a forma como nos cumprimentava. Eu falava com Miriam, é uma casa diferenciada. Isso, gente, significa o quanto já somos esse grande braseiro, esse braseiro onde cada um, com seu calor humano, vai se unindo para esse grande fogaréu positivo.
esse fogaréu do aquecimento, aquecimento dos ânimos, da união, do bom sentido, de entender essa doutrina espírita como uma doutrina consoladora, importantíssimo, e da nossa responsabilidade enquanto trabalhadores, enquanto seguidores desta doutrina que precisa ser estudada, aprofundada, precisa ser meditada, precisa principalmente ser estudada em conjunto com outras pessoas, de preferência na casa espírita, porque muitas vezes eu me acho, vamos dizer, eu posso dar um exemplo assim, de repente eu me acho muito inteligente, e aí começo, sem perceber, a achar que todas as minhas reflexões são o máximo. Mas, às vezes, uma pessoa simples, sem um estudo, sem o chamado canudo, que tem sua importância enorme, mas muitas vezes a gente só valoriza isso. Às vezes, uma pessoa sem estudo nenhum tem uma sabedoria, porque parte de um coração ligado ao Cristo e que não vai faltar nunca inspiração para a assertividade no caminhar da vida. Deus não desampara ninguém. Então, Deus dá a cada um de nós aquilo que a gente precisa. Quando a gente entende, como Paulo de Tarso, Deus cresce e a gente diminui, a gente vai entendendo que esse diminuir na humildade é o quanto a gente cresce e se torna tão imenso. Por isso, meus irmãos, o compromisso do Júlio Olivier não é só da Miriam e dos coordenadores que lá estão à frente, para abrir a reunião, fazer o estudo, convidar palestrantes, para aplicar o passe, ver a mediunidade, ver a desobsessão, a água fluidificada, se o ar-condicionado está funcionando. Cada um que adentra o Júlio Olivier e está lá dentro já se torna um responsável. Lógico que tem, na didática, aqueles que, para frequentar alguma reunião, preciso será que passe por todas as normas que a casa orienta, né? Os estatutos, ligado à FEB, ligado ao CERJ, que vai nortear a vida dos frequentadores, dos trabalhadores. Porém, quando a gente chega na casa espírita entendendo que a gente está chegando na casa de Deus, a gente já sabe da nossa responsabilidade, porque a gente já chega entendendo que não é para chegar apenas para tomar o passe, é chegar, se eu ainda não posso aplicar o passe, se eu ainda não fiz o curso, se eu não estou preparado, eu estou preparado para receber quem chega, eu estou preparado para ser educado, estou preparado para, dentro do grupo espírita Júlio Olivier, vibrar positivamente, verificar alguém que esteja faltando e ali a gente já sinalizar para alguém que esteja à frente das coordenações da casa espírita e dizer, olha, eu não tenho visto fulano. Porque pode ser muita coisa, pode ser inclusive uma das influências perniciosas afastando aquele irmão através de melindres. Aí muitas vezes a gente fala assim, mas eu não acredito, aquela pessoa tem 40 anos na doutrina, já é trabalhador, está melindrado. Olha só como a gente julga. Por quê? Porque, na verdade, gente, muitas vezes a gente se acha tão grande, mas a gente não tem noção dos rastros que deixamos para trás. E que, em algum momento, um espírito daquele que eu tenho a dívida, que é um pseudo-sábio, que manipula bem as palavras, o magnetismo, a intuição, que vai ali reverberando na minha alma e buscando aquilo que eu nem lembrava mais, mas que está guardadinho lá no fundo da minha alma e vai aflorando aquilo que eu estava tentando me lapidar. Nesse sentido, aquele irmão me acessa e vai tirando de mim o bom senso, vai gerando mágoa. Por quê? Se a gente não entender isso, a gente se acha tão fortalecido porque já fez alguns cursos, porque na casa espírita já coordena esta ou aquela reunião, sou quase o médium principal da casa, todos me chamam, aí a queda é imensa. Porque ninguém é tão grande assim. Se até o Cristo diz que bom é o Pai que está no céu, imagina a gente. Quando o Chico foi lá, muito elogiado, ele diz, qual o meu nome? Francisco. Pois é, tira o Fran, fica o quê? Fica o Cisco. Então, se o próprio Chico Xavier,
E, em nenhum momento, ele se colocava como o grande médium, o grande ser humano, o grande exemplo, o grande psicógrafo. Chico se colocava sempre, ao ponto de brincar que era só um verme rastejante. Lógico que Chico não falava isso com nenhuma autoestima baixa. Ele apenas, na imensidão desse universo, Chico se sentia apenas alguém caminhando. Por isso que o Cristo também falaram no Evangelho, tudo que eu fiz, vocês poderão fazer e muito mais. Mostrando que a nossa grandeza não é agora, não é nesse mundo de prova e expiação. É uma grandeza que se faz nas reencarnações para que lá na frente, depois de muitas experiências, a alma começar a se iluminar, começar a ter uma série de sentimentos, vencer as dificuldades, porque ele vai estar trazendo na alma a alegria. Não vai estar trazendo mais assim, sabe com quem você está falando? Aquela coisa que a gente ainda tem em nós, né? A gente chega num lugar, se alguém pede alguma coisa, a gente, olha, fulano nem sabe que lá minha função é essa, me pediu para eu buscar uma água. O que nos custa fazer isso, né? Lógico que botando os limites, se a pessoa começou a abusar dos seus pedidos, e aí com muito amor e carinho a gente ir mostrando a pessoa aonde termina o limite dela, onde termina o meu limite, onde começa o respeito dela e o meu. Então, tudo na vida é muito bom senso. Quando a gente vai falar hoje, comentar sobre parábola dos servos bons e maus, eu acredito que muita gente, quando lê o tema, até eu mesmo, quando escolhi, eu já pensei assim, será que eu já sou um servo bom? Já comecei a querer ler e querer me encaixar no servo bom. E aí a gente vai colocando um monte de tijolinho no pedestal da gente e muitas vezes, gente, a gente ainda não está tão bom assim. Já não somos péssimos, graças a Deus, não somos pessoas ruins, não somos pessoas horrendas, mas daí, achar que já é um servo bom, é preciso, como diz os antigos, comer muito feijão. É preciso trabalhar, se dedicar, abrir a alma, porque a mensagem do Cristo, se a gente não tiver cuidado, ontem até eu comentei um trechinho sobre isso, ela fica utópica. Se a gente não tiver maturidade de ler as obras básicas, o Evangelho, e raciocinar com a largueza das expressões que a gente sequer alcança, a gente não entende nada, porque é muito fácil amar os inimigos quando o inimigo é do outro. Mas quando a gente tem que amar a nossa sogra, uma esposa que traiu, um marido que apronta todo dia, quando tem que amar o filho que só usa caminhos que me envergonham, quando eu tenho que acreditar e amar o vizinho que adentrou o meu terreno quase 1 metro, que toda hora bota som nas alturas, eu conseguiria dizer, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem? Ou eu ligo logo lá para aqueles números 191, 92, 9, não sei, nem sei. Eu prefiro nem ligar por enquanto, para não ficar acusando. Olha, tá um barulhão, vem aqui. Mas aí a gente tem direito a fazer isso. Mas a gente, quando faz com a alma, parecendo, sabe, um tição avermelhado de raiva, a gente se perdeu. Aí já não está mais o servo bom. Por isso, quando Jesus fala amar os inimigos, isso é muito profundo. Mas talvez seja ainda, na nossa caminhada, algo para a gente refletir. E se caiu, levanta, ergue a cabeça, reflete de novo. Busca refletir de novo. Porque não é numa encarnação que a gente vai aprender tudo isso. Eu não estou me colocando como exemplo, mas só como uma reflexão. Eu entrei no centro espírita, foi quando eu tive meu primeiro contato, aos 28 anos. Estou com 61, estou aí praticamente, quem é bom de conta, 33 anos mais ou menos, né? Quase a idade do Cristo, né? E quando eu olho para trás, cada década dentro da doutrina, a primeira década que eu tive dentro da doutrina, eu me sentia o espírita, o que sabia tudo. Aquele que decorou lá o que pode e o que não pode dentro da doutrina. Cada casa que eu chegava, cada casa espírita, eu ficava avaliando a parede,
o que colocavam, se aquilo era doutrinário, se não era doutrinário. Nos livros dos Espíritos não fala isso, nas obras básicas eu não estou vendo essas situações, e eu saía, sabe, no exagerar, que eu não prestava atenção nas coisas boas que ali eram faladas. Com certeza ali eu estava longe de ser o servo bom, porque se eu fosse já nesses 10 anos servo bom, ao invés de eu ficar vigiando como que a casa estava procedendo às suas reuniões, nas suas didáticas, eu estaria ali na vigilância, na oração, me conectando com o Pai, com os mentores daquela casa espírita, para que eu pudesse, de mim, sair algum fluido que pudesse atender alguém. Mas como eu não me permitia, pela minha imaturidade, eu julgava muito a própria casa que eu frequentava e todas as casas que eu ia. Então, ser servo bom é a gente buscar no Evangelho do Cristo mudanças milenares que não são fáceis de fazer. É só a gente perceber no chamado cacuete como é difícil mudar um hábito dessa encarnação, como é difícil parar de comer açúcar, como é difícil parar de comer doce em excesso, como é difícil parar de jogar, de fazer isso, de sair, de ficar nas redes sociais um tempo. Sai do Facebook, vai para o Instagram, do Instagram vai para o Twitter, do Twitter volta ao Facebook, vai para o WhatsApp. Quando a gente vê, está mais de 1 hora, 2 horas ali. Aí até que, de repente, alguém consegue nos acessar. Fulano, eu estou há quase 2 horas tentando te ligar, é uma urgência, mas eu estava 2 horas. Às vezes a gente bota até naqueles modos para a gente não ser incomodado, e alguém muito necessitado, e a gente às vezes estava só vendo imagem, curtindo coisas a esmo. Então, minha gente, pegar o Evangelho do Cristo e crescer com ele é justamente a gente fazer o que naquela questão, que eu gosto muito de citar ela, 919A, quando Santo Agostinho, ao final de cada tarde, ele fazia uma reflexão se ele havia magoado alguém, se ele havia incomodado alguém, se ele havia deixado alguém entristecido. E aí, na questão 919, um sábio da antiguidade, está lá na resposta, já dizia, né? Conhece a ti mesmo. Se a gente não se conhece, se a gente está sempre armado quando alguém nos aponta alguma coisa, quando alguém chega para a gente, já começa assim: ah, Zé Cláudio, eu queria comentar, a gente já fica assim: não, pera lá, comentar o quê? Porque a gente fica com medo de ouvir se o que vai ser falado vai mexer com a minha forma de ser. Aí no Livro dos Espíritos, eu não lembro a questão, mas está lá, que o orgulho e o egoísmo é o que prejudica o progresso da humanidade. Então, se a gente não é missionário, a gente com certeza tem uma dose de orgulho e egoísmo que faz parte da nossa caminhada, que muitas vezes a gente não vê. Por isso, naquele livro, se eu não me engano, Estude Viva, eu acho que é de André Luiz, fala sobre influenciações sutis. Gente, essa página é muito legal, porque ela fala assim: seja sincero convosco mesmo, para que nós possamos auxiliar. Olha a espiritualidade nos convocando, porque quando eu sou sincero comigo mesmo, é quando eu enxergo quem é Zé Cláudio. Eu estou um Zé Cláudio bacana na minha família? Em relação às minhas filhas, eu sou um pai que ordeno ou sou um pai que converso? Com a minha esposa, ela é uma esposa que eu divido as tarefas com ela, ou praticamente eu arranjo uma série, estou estudando para lá e do lado do Júlio Olivier. Luísa, falando da minha esposa, a culpa é de Mira. Eu ia te ajudar na cozinha, mas ela me chama para fazer palestra. A culpa, então, é até de Jesus. Como que a gente vive em casa? Como que a gente vive conosco mesmo? Sabe? A gente tem que ficar só fazendo palestra e arranjar uma desculpa? Então, estuda antes, estuda depois, porque Divaldo consegue acordar às 3 da manhã e ficar orando para os obsidiados. Qual o tamanho desse servo? Que hoje muito criticado por muitos, mas está lá na maçã do caminho, curando corações, né? Levando alegria a muitas almas.
levando esperança. E mesmo Divaldo sendo quem é, olha o que ele passou. Quando passou o filme lá, Divaldo Mensageiro, olha que interessante, Divaldo, na sua juventude, ele tentou suicídio. Ele teve uma obsessão. Chico, apesar de ser um missionário de um tamanho imenso, Chico também, quando novinho, ele via espírito, ele tinha medo, ele não sabia já. Gente, já sou um missionário, por isso eu vejo espírito, por isso eu converso. E Emmanuel só foi aparecer para Chico, se eu não me engano, aos 17 anos, não sei se eu tomei em dúvida dessa data, mas eu sei que foi muito depois, quando ele se apresentou e realmente mostrou quem ele era, para Chico Xavier, o Emmanuel. Isso quer dizer, gente, que como que a gente está vivendo? O que nos falta para refletir? Que tristeza reverbera em nossos corações que a gente não dá conta, que o médico não consegue prescrever os remédios corretos? O que está nos faltando na casa espírita para que, ao entrar e sair, a gente tenha certeza que, mesmo que eu não esteja flutuando em alegria, mas a esperança tem que fazer parte. Então, dito isto, eu gostaria de ler um trechinho dessa parábola, porque eu acho que a hora que a gente for ler agora, a gente já fez uma introdução mexendo bastante com a gente, porque se a gente já chega falando, a gente emociona, mas de repente a pessoa, quando chega depois, aquilo fica só da emoção, que fica superficial. Quando a gente faz esse monte de reflexão, a gente mexe lá dentro, às vezes até incomoda. Provavelmente alguns vão falar assim, poxa, Miriam, eu pensei que eu ia assistir uma palestra e sair legal, sair mexido, mas sabia que o objetivo das palestras é isso? É causar esperança sim, mas mexer muito. Foi o que o Cristo fez. O Cristo não chegou para a gente, há 2000 anos atrás, e falou assim, sejam felizes, eu faço tudo, eu curo vocês, eu acerto vocês, eu conserto vocês, o que vocês quiserem, pode buscar, se tiver fome eu multiplico os peixes. Não. Jesus o tempo inteiro ensinava a gente a pescar. Jesus o tempo inteiro mexia com o nosso lado, né? Quando lá ele foi na casa de Zaqueu e os seus discípulos, acostumados à orientação, inclusive é mais fácil passar um camelo no buraco da agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Os discípulos ainda imaturos acharam que tinha que largar, jogar tudo quanto riqueza embora. E aí Jesus fala, pede para Zaqueu descer da árvore e fala assim, hoje mesmo eu quero estar contigo. Dependo, né? Preciso da sua acolhida. Né? Estou usando a acolhida das minhas palavras, da sua hospedagem. Eu acho que foi isso que estava no Evangelho. E aí Jesus mostra aos discípulos que, apesar de Zaqueu ser visto como um homem ruim, como um servo ruim, mas Jesus via qualidade naquele Zaqueu. Porque Zaqueu era um homem rico, sim, mas ele já vinha preocupado em criar trabalho, em ajudar. E hoje, como que a gente vive em relação ao WhatsApp, às redes sociais? Basta alguém falar assim, Divaldo agiu assim. Nossa, bem que eu imaginava. Não é missionário nada. Eu sabia que ele ia cair do cavalo a qualquer momento. É assim com todo mundo. Né? Olha como a gente vai. Se a gente vai numa casa espírita, sai de lá, muitas vezes só comenta o negativo. Aí tem uma parábola, que nem é parábola, é um conto que a gente citava como se fosse do Evangelho, mas já descobrimos que não é. Mas que Jesus caminhava com discípulos, e aí os discípulos falam assim, Senhor, não passe por aqui que esse cachorro está fedorento, está podre, um cachorro morto. Aí Jesus olha e fala assim, nessa fala, né, dessa conversa que é transmitida até por muitos oradores. Fala assim, que dentes bonitos tinha este cachorro. Jesus sempre tinha um olhar bom. Jesus tinha um olhar sempre de esperança para com o próximo. E é esse olhar que não adianta a gente estar 60 anos na casa espírita, nasci em berço espírita, desde o meu tataravô somos espíritas. Se a gente lê tudo ao pé da letra, e segue com toda a disciplina que a casa espírita tem e merece ter, e é imprescindível a disciplina, mas se ela se torna rígida, provavelmente está com ausência de amor imenso. Por isso que eu e Saraiva, quando adentramos, sem nenhuma bajulação,
porque Maria Angélica, né, Miriam, não deixaria eu te bajular, porque eu estaria prejudicando a filha dela, já que ela me tratava como um filho do coração. Quando a gente chega na casa espírita, a gente vê um monte de disciplina, a gente vê muito cuidado com tudo, principalmente com as obras básicas, mas a gente vê muito acolhimento e muito amor. Você dá disciplina, mas mostrando um amor que acolhe, que segura, vem comigo. Né? Isso é muito bom, gente. É isso que falta em nós. Não é só na casa espírita, falta em nós, conosco mesmo. Quando a gente acorda de manhã e ao olhar o espelho, a gente parar, nossa, eu estou com uma ruga, meu cabelo está branco, eu sou magrelo demais, eu sou gordo demais, meu Deus, está torto aqui. A gente olhar e falar assim, Deus, abençoe o físico que nessa encarnação até hoje está aqui, sustentando, né? Porque é a roupagem, o corpo é nada mais, nada menos que a roupagem do espírito. Sabe quando a gente olha para nós e a gente se ama? Porque eu vou dizer uma coisa a vocês que vocês já devem saber, mas quem não sabe vai refletir agora. O corpo não é Deus que criou no sentido de moldar. De acordo com como nós vivemos, aquela célula lá misturada, né, na hora da relação sexual dos nossos pais, naquele momento que o espírito é ligado àquele óvulo, eu como sou, como eu estou, muitas vezes sim, amparado pelos mentores, vão me ajudar a formar o corpo que eu preciso. Então, de acordo com como eu vivi e malbaratei algum órgão meu, eu provavelmente nasço com aquele órgão, com dificuldade, porque o meu psiquismo não plasmaria algo melhor, porque eu agi muito assim. Por isso que a lei de causa e efeito, ela é sábia demais. Né? As leis divinas são sábias demais. Não é Deus que castiga. Vou te dar um corpo feio, vou te dar um corpo bonito, você vai ser capa de revista. Né? Ninguém vai suportar olhar de tanta feiura. Somos nós, de acordo com como a gente vai vivendo, a gente vai nascendo. Lembrando que isso não é uma regra rígida. Muita gente que está em corpos assim ou assado, muitas vezes pediu para vir. Por isso que na doutrina espírita, Miriam, e todos que estão nos ouvindo, às vezes no afã da fala, pode parecer que a gente falou algo muito absurdo. Às vezes possamos ter falado sim, mas muitas vezes é porque não dá para tudo que a gente falar, a gente abrir espaço, abrir parênteses para poder explicar o que está falando, a gente não chega no final, né? Porque, assim, se eu deixasse só que quem é feio é porque só malbaratou a vida, não é assim. Porque eu sou meio feinho, mas eu acho que eu não fiz tanta coisa assim. Eu acho que eu já consertei algumas coisas, sabe, Vitor? Por isso, o Chico, que é o homem mais bonito que era o Chico. Como está o Chico do outro lado agora, na verdadeira vida? Eu tenho medo de pensar como que eu vou estar, Miriam. Porque eu não sei se eu tenho feito o meu melhor com todo o conhecimento. Por quê? Toda vez que eu estudo um tema e vou falar para vocês, eu tenho perdido um pouco esse hábito. Porque as pessoas têm me pedido para eu parar com isso. Não porque eu minha vontade de fazer. Eu sempre falo assim, olha, tudo que eu vou falar, quem precisa ouvir sou eu. Aí as pessoas, Cláudio, para com isso parece um pouco falsa humildade. Eu falo assim, mas aqui dentro não é. Aqui dentro eu não quero que ninguém me coloque num pedestal que eu ainda não estou, que eu ainda não mereço. Eu não quero que as pessoas olhem, aquele palestrante, viu cada coisa linda que ele aprofundou? A gente aprofundou na teoria. Mas um dia, o meu exemplo há de não precisar mais que eu fale. Aí sim, aí eu estou me aproximando um pouco do Cristo. Mas eu não sou a luz ainda, porque há 4,5 bilhões de anos, Jesus já era o coordenador desse órgão. Imagina 4,5 bilhões de anos depois, olha o tamanho dessa estrela. Não dá para a gente mensurar. Aí fica muitas vezes, a gente assiste um filme sobre Jesus e a gente fala de Jesus como se estivesse falando de qualquer pessoa. Se as pessoas escreveram e fizeram aquele filme, isso é um direito delas. Mas não é da alçada do nós espíritas, se temos conhecimento, de avaliar igual todo mundo. Porque o conhecimento há de fazer, conforme está lá no Evangelho.
amai e instruí-vos, conhecereis a verdade e ela vos libertará. É libertar a gente dessa ignorância, para a gente não se colocar em pedestais que não estamos ainda, mas sem se sentir assim, não sou nada, quem sou eu? Não, eu sou qualquer coisa, não. Sou uma centelha divina, sou criatura de Deus, sou irmão de Jesus, sabe? Eu sou alguém que agora sou imortal e todo o resto da minha caminhada só depende de mim. Olha que bacana. Já pensou se Jesus falasse sua felicidade depende só de mim? Né? Então a gente sabe que a nossa felicidade depende de tudo que a gente se comporta, depende de como eu ajo, né? Então vou ler um trechinho aqui, Miriam, da parábola dos servos bons e maus, que eu não sei, apesar de ter sido divulgado, eu não sei se todos leram, para as pessoas entenderem porque eu vim trazendo e fazendo esse monte de alinhavar, né? Para poder chegar e ler um pouco agora. Eu tomei o senhor aqui, Miriam. Deixa eu ver. Tá, tem tempo ainda. Então, vou ler aqui, ó, Parábolas dos servos bons e maus, desse livro aqui, ó. Tá vendo? Parábolas e ensinos de Jesus de Caibachuto. Então, fala assim, está em Mateus, capítulo 24, e em Lucas, capítulo 12. Quem é, pois, o despenseiro fiel e prudente, ao qual o Senhor confiará a direção de sua casa, para que em tempo devido distribua o alimento? Quando eu li essa palavra dispenseiro, Miriam, eu achei estranho, eu falei, dispenseiro de quem dispensa? Eu falei, não, dispensa escreve não é com despensa. Aí eu fiquei meio doido e fui buscar no dicionário. Ele está assim, despenseiro é a pessoa responsável pelo fornecimento e pela administração dos gêneros alimentícios. Então, o despenseiro fiel é aquele que faz a vontade de Deus, é aquele que cumpre os seus deveres, é aquele que sabe o porquê está ali, né? Na casa espírita, aquele que sabe porque agora é um servo de Deus, então é ser fiel, né? Para que em tempo devido distribua. Quer dizer, a gente saber de forma assertiva encaminhar as pessoas que chegam. Eu estou buscando trazer para a doutrina espírita, no sentido da casa espírita, porque é o que a gente está vivendo hoje, né? Então, assim, quando a pessoa chega à casa espírita, cheia de dúvida, com medo, obsidiados, fragilizados, numa insegurança, cheia de pânico, imagina a gente recebe essa pessoa e simplesmente fala para ela, olha, a reunião, você chegou hoje, mas a reunião de estudo é só semana que vem. Você volta, você passa na livraria, compra o evangelho e vai lendo. A pessoa não está com consciência para nada. É como se eu adentrasse o mar, porque alguém estava se afogando, eu chego perto da pessoa, ao invés de eu salvá-la, e se preciso até for fazer a respiração boca a boca, tirar a água do pulmão, a pessoa está se afogando, eu chego lá com lição de moral. Como assim? Estou vendo que você está cheio de barba branca, você não sabe nadar? Onde você morava? Não tinha rio perto? Já pensou se a gente... É o que às vezes a gente, sem perceber, faz na casa espírita. Olha, a reunião de atendimento fraterno é tal dia. Você pode voltar, você liga para fulano de tal, marca com ela, mas a pessoa precisa do atendimento naquela hora. Pode ser que ela não chegue naquela outra semana. Então, ser servo bom é quando a gente se enche de trabalho, respeita a disciplina da casa espírita, mas não perde a oportunidade de levar o alento, o conforto, aquele irmão que chega desesperado. Chama alguém da casa, não precisa atender sozinho, chama alguém que já está mais preparado. Fulano, vamos bater um papo com esse fulano, vamos ver o que ele precisa, qual é a demanda dele, vamos ver o que para ele voltar para casa, mas saber que o nome dele já está no livro, que a gente vai orar por ele, e que se ele precisar, ele pode entrar no contato, a Casa Espírita tem um telefone que ele pode, né, acessar se preciso for. Aí sim, aí a gente começa a perceber como é ser um trabalhador com Cristo, porque o Cristo na fala é fácil. Aí, se a pessoa é poética, se a pessoa fala bem, se a pessoa é bem estudiosa, ela fala, enche os olhos de todo mundo cheio de água, né? Sai todo mundo chorando, emocionado, quero assistir a palestra daquele palestrante de novo, que palestra bonita. Mas quando a gente põe Jesus para dentro, aí a gente tira Jesus da palavra, porque a gente vai falar através dos ouvidos,
a gente vai falar através dos olhos, a gente vai falar através do nosso abraço. Aí sim, aí a pessoa se sente extremamente querida, extremamente amparada. E isso serve para nós, casais em todos os estilos que possa estar existindo hoje, com todos os respeitos que devemos ter, para pai e filho, mãe e filho, e nós entre nossos parentes. A gente fala, acusa só para se defender, ou quando um irmão, um parente difícil aparece, a gente simplesmente escuta com benevolência, a gente tem indulgência com aquele irmão, a gente consegue já ganhar força, orar e pedir a Deus para que haja perdão para aquilo que aconteceu, para aquilo que... E não é fácil, gente, não é fácil. Nem basta uma oração só, já está perdoando depois. Então, assim, dando continuidade, bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar assim fazendo. Em verdade vos digo que se lhe confiará todos os seus bens. Confiará, né? Mas se aquele servo disser no seu coração, meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á e porá a sua parte com os infiéis. A gente pode estar vivendo assim sem perceber. Quantas vezes, quando conversamos, a gente percebe com aqueles irmãos, se possível for, sempre com o irmão que a gente possa conversar, no sentido de confiar. Olha, eu estou preocupado com determinada pessoa, não sei se você tem observado o comportamento dela na casa espírita, ela está meio estranha, mas ela parece que não está percebendo. Esse irmão, essa irmã, precisa imensamente de acolhimento. O nome dele tem que, no grupo mediúnico, ser colocado para vibrar por ele. Ver ali naquele grupo quem é a pessoa que conseguir ter um pouco mais de acesso, um pouco mais de carinho, para poder chegar e ajudar. Porque eu não vou lembrar agora, Bíblia, porque é tanta coisa que a gente lê que tem horas que a gente não pega aquela, mas a gente, quando lembra, diz que não é bom citar nada sem citar a obra. Mas também eu acho que não devemos radicalizar assim, não. Tem num dos livros de, não sei se é o Mensageiro, de André Luiz, que o mentor vai junto com o André Luiz conversar com um espírito extremamente difícil. E aí ele conversou, chegou a um determinado momento que ele chega para André e fala assim, a partir de agora, o que a gente precisava de formar, a gente formou. Mas agora precisa alguém que ame muito, mais do que nós, para que acesse o coração desse espírito tão difícil. E aí diz que desce uma luz imensa de um espírito que se faz presente, e ela ali, parece que era inclusive a mãe daquela pessoa, que no livro acaba chamando de obsessor, né? E conversa, envolve, só pelo amor foi capaz de tirar aquele espírito daquela posição tão perniciosa, tão enrijecida. Aí a gente acha que na casa espírita é só chegar para a pessoa e falar assim, fulano, olha só, você está precisando frequentar o evangelho, você anda muito rebelde. Qual o tamanho do iceberg por debaixo da água? Qual o tamanho do compromisso que aquela pessoa tem com determinadas entidades que, por mais que ela queira, ela não vai ter força sozinha. Por isso, quando Jesus fala fecho de vara, não é só para ficar citado de forma bonitinha, para a gente falar em palestra, ou quando cabe na palavra. Fecho de varas, porque uma vara só ela é fácil de quebrar, um feixe é mais difícil. Quando a gente se une, quando a gente está junto, quando a gente está com o mesmo pensamento, imagina a força que isso cria. E cada de nós teria um pouco mais de amor, já demonstra mais amor, para ela acessar aquela pessoa que está com mais dificuldade. Porque se põe o Zé Cláudio para conversar, ainda é meio nervoso. A idade, eu sempre brinco com o Miriam e falo assim, Miriam,
Eu acho que eu estou meio ranzinza, mas é também já da idade, vai ficando velho, vai ficando cheio de mania, cheio de dor, vai ficando ranzinza. E é também do espírito, que com certeza também já traz essa velhice na alma. E aí, vai botar um Zé Cláudio para conversar, talvez não seja o ideal. Talvez seja ideal pegar uma pessoa mais calma, mais serena, mais tranquila, que tenha sábias palavras, né? E assim a gente vai vencendo, para poder a gente não se perder nesse caminhar com Cristo, né? E aquele servo que soube a vontade do Senhor e não se preparou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Aquele, porém, que não a soube e fez coisas que mereciam castigo, será punido com poucos açoites. Quer dizer, a gente terá uma responsabilidade. Porque açoite aqui, gente, Deus não fica açoitando ninguém, não. É na lei de causa e efeito, da forma como eu caminho, eu recebo de volta o que eu não fiz bem. Então, vamos dizer que eu sou uma pessoa que eu saio plantando só espinho. Aí, daqui a pouco me dá fome, eu vou colher, vou ter que aprender a comer espinho, cozinhar espinho para comer. Mas se eu plantei batata, lá, os verduras, legumes, eu vou ter o que colher para comer. Então, na questão moral, se eu desenvolvo paciência, perdão, amor ao próximo, se eu chego na casa espírita, aí ajudando a Mira, se eu chego na casa espírita um pouquinho mais cedo, aí me preocupo se a cadeira está limpa, se está organizada, se o ar-condicionado está ligado, porque eu lembro, Mira, quando eu comecei frequentando o centro, lá no Vicente de Paulo, tinha Dona Leti. Dona Leti abria o centro, Dona Leti fazia prece, lia a página, fazia reunião de estudo, Dona Leti fazia a prece final, Dona Leti dava o passe, Dona Leti fechava o centro e ainda atendia, porque as pessoas queriam conversar com ela. Olha o que a gente fazia, eu custei acordar. Aí eu brinco com Miriam e falo assim, Miriam, meu nome é José Cláudio Machado da Luz. Mas, infelizmente, essa luz só estava no nome. Sequer eu percebi que ela tinha que vir para dentro da alma. Quanto tempo eu frequentei o Vicente sem entender que eu tinha que chegar mais cedo, que eu tinha que ajudar, que eu já podia estar lendo a página para a Dona Leti. Olha como a gente quer ser servo bom, tá? Mas cheio de atitudes ainda que nos afasta tanto de estar com esse título. E não é ter o título só para chegar a vir, olha, pode confiar em mim que agora eu sou um servo bom. Pronto, já não sou mais, eu sou um vaidoso. O servo bom que enxerga é o próximo, na gente. A gente não vê. Quem é bom, quem é humilde, não sabe que é. Quando a gente obriga o Miriam falando, Miriam, minha maior virtude é a humildade, eu tenho muito orgulho dela. Miriam já morre de rir, eu também, porque eu estou brincando, mostrando ela tão longe dessa humildade, né? Então, quando que a minha maior virtude pode ser humildade? Nunca. Mas tem gente que fala, eu sou muito humilde, e bate no peito. E é melhor a gente deixar, porque se você falar o contrário, a pessoa pode te dar uma voadora espírita e te acertar muito, né? Então, é preciso que esses açoites não pegar o pé da letra. É preciso que a gente entenda que é a gente mesmo que vai se açoitando, porque se eu caminho distanciando de Deus, eu vou saindo daquela vibração. Aí eu começo a sentir um monte de coisa, vou a médico, aí não acho nada. Faço, graças a Deus, faço um monte de exame e não acho nada. Porque muitas vezes a alma é que está desarmonizada com as leis divinas. E não tem equipamento ainda para medir isso. O equipamento que mede isso é o coração com o cérebro ligado ao Cristo, buscando bom senso, refletir. Se eu estou numa desarmonia, quer ver? Ontem eu falei também sobre isso. Eu fiz outra palestra, mas a gente busca puxar uns ganchos, né? Eu falei, Beira, ontem sobre a gente, assim, quando a gente busca Deus com afinco e a gente tem fé nele, mesmo a gente na ignorância ainda da maturidade da alma, alguma porta se abre porque os bons mentores nos acessam. Quando André Luiz estava lá, né, no chamado umbral, já há muito tempo, e aí ele, cansado de sofrer, busca, pede socorro, eleva um pensamento de alguma forma, dá o grito de preciso sair, ele percebe a mãe ao lado dele. Ele reclama, mãe, onde a senhora estava? Ao seu lado, só que você não me via. Quantas vezes a gente está na casa espírita, cheio de afazeres, fazendo palestra, cuidando, não tem tempo para nada, é uma live atrás da outra. Mas como está o coração?
Será que a gente está conectado com o Pai? Será que a gente está amadurecido naqueles momentos da reflexão? Será que eu estou me importando que se meu trabalho está me trazendo muito dedicação, mas o outro pode estar ainda pior do que eu, está mais atarefado. Eu consigo já falar, fulano, apesar de eu estar imensamente cansado, antes de eu ir embora, eu vou te ajudar aí. É cada um fazendo o seu. E a gente não pode. Já imaginou se cada igreja, ou cada credo religioso, melhor falando, se unisse em nome de um único Deus e respeitasse a crença e a cultura de cada uma, mas em nome desse mesmo Pai se unisse para ajudar o próximo? Olha o tamanho desse feixe de vara. Olha que tamanho de fé nós teríamos. Quantas vezes a gente não ora às 6 horas? Porque orar às 6 horas é orar de Maria, mas da Igreja Católica. Por que falamos assim? Ah, é um ritualzinho. Não é, não. É muitos corações sinceros, naquele momento, escolhido por uma questão, mesmo que seja cultural, mas se a gente pudesse unir aqueles corações nesse horário, Miriam, e orar junto, que força a gente ganharia? Porque a gente não está orando para qualquer espírito, a gente está orando para Maria, a gente está orando para a Mãe de Jesus, que a gente até cita tão pouco, né? Mas qual o tamanho da Mãe de Jesus? Eu não me atreveria em trazer qualquer, sabe? Mesmo falando se é um número ao infinito, ainda é pouco para demonstrar o tamanho e a grandeza de Maria, né? Então, assim, quando a gente vai refletindo assim, a gente começa a sair desse servo inseguro, infiel, e a gente começa a ser o despenseiro, aquele despenseiro fiel, que sabe onde está, por que está. Porque quanta gente, eu acho que Miriam já deve ter passado isso, falando, você não gostaria de trabalhar com a gente no passe? Ah, quem sou eu, Miriam? Falando, você não gostaria de ficar na fila do passe? Ah, Miriam, se eu ficar, toda a água vai ficar turva. A gente, mas muitas vezes não é porque a pessoa acha isso, não. Às vezes não é só insegurança, não. É porque assumir isso é criar responsabilidade, é não ir mais à casa espírita só quando quiser, é ter o compromisso de chegar mais cedo, é ter o compromisso de estar realmente durante o dia verificando como que a alma está. Não adianta, tá, meu povo? Vou dar uma dica aqui. Não quero ensinar nada. Eu não sou professor. Nós aqui somos todos aprendizes. Mas não adianta comer alface o dia inteiro e ir para a reunião mediúnica achando que está o espírito evoluído, não, hein? Tem gente que não come carne, não come alface, não come carne, não come chocolate. Tem um monte de coisa que pessoas... Mas aí, de repente, brigou em casa, foi irritante no sinal, sabe? Eu precisava dele. Ah, mas hoje é minha reunião mediúnica, eu não posso faltar. Mas não tem ninguém para ficar, a pessoa hoje vai ficar sozinha. Sinto muito, de lá eu oro por ela. É assim? Se a gente não buscar falar, Deus me dê bom senso, me dê sabedoria, a gente pode ficar igual aquele irmão Jacó, do livro Voltei. Olha o centro do irmão Jacó. Quem leu o livro sabe. Irmão Jacó, do livro Voltei. Ele tinha casa bonita, administrada, as reuniões, tudo dentro da doutrina. Desencarne e se percebe um espírito sem luz. E ele questiona. Nossa, mas eu fui um trabalhador, a minha casa, olha... E alguém que sentava lá atrás, no livro conta, se aproxima dele e tinha luz. Ele, mas até você tem luz e eu não. Aí foi mostrado a ele com carinho que ele fazia tudo na disciplina, mas faltava amor. Não adianta eu ser aquele que chega na hora. Não adianta sim, adianta, é bom já um começo. Eu quero dizer, não adianta fazer toda essa disciplina rígida se o amor está longe. Se eu sou um crítico azedo, se eu sou uma pessoa, sabe, impaciente, se eu cobro, às vezes eu cobro até na presença do outro, o outro se sente tão humilhado porque ela não queria expor a situação. Fulano, você faltou por quê? Como assim? A pessoa acaba tendo que contar aquilo que ela não queria dividir com ninguém. Então, gente, é preciso ser um servo bom, a gente buscando realmente entender nessa grande doutrina consoladora.
porque está lá já no prefácio do Evangelho, quando ele diz que todas as coisas devem ser restabelecidas, né? Para glorificar uns, diminuir os orgulhosos, né? Então, deixa eu ver. É porque eu nunca fui bom de decoreba, não. Tem hora que sai tranquilo. Tá? Para iluminar os caminhos, abrir os olhos aos cegos. Para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Para que tudo isso aconteça conosco, é preciso que a gente tenha realmente uma dedicação de muito amor, de muito estudo nas obras básicas, que não podem ficar esquecidas. É preciso a gente saber por que a gente foi criado. É preciso a gente parar de se achar ovelha negra. Que família é essa que eu nasci? Eu não sei o que eu vim fazer no Brasil. Que cidade é essa que a gente está no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo? A gente precisa se esvaziar do nosso orgulho e deixar o Cristo ir entrando, para que a gente possa, como aquela música de Moacir Camargo, quando meus dedos não cuidarem mais da guerra, haverá entre meus dedos auréolas azuis. Essa música é lindíssima, antiga, muito antiga, né? Mas quando nossos irmãos nos cuidarem mais da guerra, existirão entre meus dedos auréolas azuis, quer dizer, mãos de bondade, mão que acalenta, mão que afaga, mão que ergue o outro, mãos que dá passe, mãos que amamentam, né? Então, mãos que ajudam. Tem até aquele poema de gratidão do Divaldo, que é tão lindo, dito, falado por ele, né? Então, as mãos têm que servir. Quando a gente estiver assim com Cristo, no esforço, Senhor, faça de mim o servo fiel, o servo bom, e comecemos agora. Não espere ser bom para depois ser o servo. É no caminhar que a gente vai se fazendo. É trabalhando que a gente vai. Eu custei muito aceitar fazer palestra, porque eu falava assim, como que eu posso falar do que eu não sou? Até que um dia, quando eu pensei isso, falou assim, e como ser se você não fala? Se você não fala, você veio uma intuição assim, eu não sou médio audiente, não. Mas um dia parece que eles cristalizaram essa fala e vi esse pensamento, aí eu comecei a refletir, eu falei, verdade, eu vou ser bom à medida que eu for fazendo. Então, se eu for esperar ser bom para dar passe, ser bom para ser médio, ser bom, eu não vou fazer, gente. Por que Jesus, ao invés de ir lá no Sinédrio, ele foi buscar os pescadores, os sítios? Né? Porque Jesus queria naquele coração bom, mas que um traiu, o outro negou, o outro era isso, né? A mulher adulta. Ele foi buscando naqueles que precisam, mas por trás já tinha um coração. Enquanto os doutores da lei, não todos, mas alguns, tinham apenas a sabedoria árida, o orgulho ferrenho, maldade no coração. O coração não era terra fértil. O coração não estava fértil para receber as sementes do Cristo, para florescer em amor. Mira, são 8 horas. Eu acredito que aqui tá bom, né? O que foi refletido, para não cansar também todo mundo. E se eu poderia deixar alguma fala só para finalizar, é que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a doutrina espírita, realmente a doutrina consoladora, é a terceira revelação, sim. Mas não é a terceira revelação nesse sentido que tem um movimento espírita que questiona isso. Acho que isso é ser soberbo. É porque, Mira, falta talvez na pessoa que acha que a gente entender que a doutrina espírita é a terceira revelação não é vaidade, não. É porque os princípios básicos, que são 5, se eu lembrar, Deus, reencarnação, imortalidade da alma, pluralidade dos mundos habitados e comunicabilidade dos espíritos. Esses princípios básicos fazem parte da natureza. Se faz parte da natureza, não é dos espíritas, é do espírito. Aí o espírito pode estar ateu, pode estar evangélico, presbiteriano, pode estar umbandista, pode estar católico, pode estar... O espírito pode estar onde quiser. Esses princípios básicos vão estar. Assim, conforme a queda da maçã, criou a lei de queda livre, e a queda da maçã é de quem? É de quem descobriu? Ou é de todos? É do mundo? Né?
Então, a queda da maçã pertence ao globo, não pertence ao país tal ou país... pertence é ciência, né? É física, né? Na verdade. Então, assim é Deus, assim é Jesus. Se tem país que não acredita em Jesus, porque tem Jesus, não tem Jesus a sua crença, por agora, em algum momento vai entender que o nosso mestre e modelo do planeta Terra é Jesus. Então, quando a gente entende assim, a gente sai do pedestal da fala, mas a doutrina é a terceira revelação, sim, porque é uma doutrina para todos, não para nós espíritas. Por isso que nós precisamos, quando voltar à casa espírita, quando acabar esse momento da pandemia, não pode ter mais estudo só entre a gente. Precisa continuar sendo divulgado para chegar ao coração daqueles que não conseguem vir à casa espírita, que não conseguem sair do bairro longe, que mora longe, conforme a moça que falou, que é de fora, mas está aqui com a gente, né? É a Geisa, querida Geisa, irmã de Luciano Diniz. Então, olha só, se a gente não faz por aqui, ela não conseguiria estar assistindo. Então, ser de Jesus, seu servo bom, é se encher de sabedoria, utilizar a nossa modernidade para o bem. Um abraço e um beijo no coração de todos. Ah, que pena. A gente poderia ficar escutando você mais uma hora. Olha. Mas foi muito bom, Zé Cláudio. Acho que você foi muito inspirado. Deus escutou as nossas preces quando nós pedimos que inspirasse você. Foi muito pertinente o assunto, porque nós somos trabalhadores da última hora e não precisamos estar prontos, né? Precisamos arrebanhar e colocar a mão na massa para a gente se tornar melhor. Muito bom, excelente. Fica aqui a nossa gratidão e fica aqui o nosso convite para outras vezes você deixar de frequentar a sua casa na quarta-feira para vir conosco aqui. Tá bom? Tá Espero bom. que você aceite uma outra oportunidade e acredito que nós estejamos assim, nessa forma remota por algum tempo. Hoje, inclusive, nós recebemos aí uma orientação através do Edson, que mandou para o Conselho Mediúnico da Casa, as orientações do CERJ, né, que é o nosso órgão hierárquico de orientação aqui no estado do Rio de Janeiro, e com uma série de recomendações, especialmente aos mais de 60 anos, no qual eu me incluo, né, nesse grupo, que não podem frequentar a casa espírita por conta das orientações das autoridades sanitárias. Então, como a maioria de nós está nessa faixa etária da melhor idade, né, eu acredito que o Conselho vai definir de continuarmos nessa reunião remota, nas reuniões remotas, que tem sido, assim, de forma maravilhosa, abrangendo tantos corações em tantos estados. Nós temos gente aqui de Tocantins, de São Paulo, né, do Rio de Janeiro, Niterói, Saquarema, enfim, de várias cidades e até de Macaé também. Brasília. Brasília, Salvador também, tem Salvador aqui também. Fortaleza. Olha. Santa Catarina, são todos familiares dos nossos irmãos queridos que participam da nossa casa e estão sempre aqui conosco. Isso é uma grande alegria ao nosso coração e uma grande honra para a nossa casa, que foi instituída lá na Bicuda Pequena, no distrito longínquo aqui de Macaé, 60 quilômetros, pela ousadia de companheiros queridos, inclusive dos nossos pais, que em 1900 e... Fala aí, Edson. 48. 48. Nossa. Embaixo de uma mangueira, né? Instituiu essa casa que hoje está de uma forma dinâmica, sem mais paredes físicas, mas numa amplitude virtual que chega até a emocionar a gente de ver tantas pessoas aqui. Nós tivemos 73 pessoas hoje presentes na nossa reunião virtual e tivemos um recorde aí de 100 e poucas pessoas há 15 dias atrás. Então, o assunto vem estimulando a todos, os palestrantes também vêm
estimulando, e a gente agradece de coração a sua presença, José Cláudio, aqui conosco, numa fala tão agradável, né? Tão verdadeira, que toca tão profundamente e nos faz refletir. Eu tive aqui pensando que a página que eu abri ao acaso, que não foi ao acaso, tem muito a ver com o que você falou, né? A questão da conversão, a nossa conversão íntima, que isso vai favorecer também a sermos bons servos, né? Especialmente no caminhar do Cristo. Então, eu queria perguntar se alguém quer falar alguma coisa, se alguém ficou com alguma dúvida, que José Cláudio possa responder. Fica aqui, então, se alguém quiser falar, é agora, ou se cale para sempre. Alguém está querendo falar aí? Geisa, vamos lá. Miriam, gente, olha só, já conseguimos mensurar a energia, onde está a falha na nossa parte emocional com o scan quântico da Nest Health, na Flórida. Esse projeto que eu estou engajada tem a ver com a epigenética. Foi detectada a falha, exatamente a falha da onde eu tive problema, e mensurou o chácara. Vem as frases para poder eu repetir antes da meditação, e através disso eu vou acertando meus chakras. Não adianta nada eu ter uma falha no terceiro chakra, no segundo chakra. O terceiro chakra está ligado ao ego, e o segundo chakra são outros traumas. Foi detectado algumas coisas, e através da reprogramação chega-se à cura. Então, ele falou da parte, a pessoa chega lá, a gente não sabe da situação, chega no centro espírita, e a pessoa não sabe onde está a doença, o problema, e com o scan quântico, em 10 segundos, detecta realmente aonde está a falha emocional de tudo seu. Aparece os órgãos, o problema no órgão, e aparece a parte do trauma. Então, isso aqui é a cura de verdade. Só isso para falar com vocês. Vai ser um avanço muito rápido agora. Maravilha, né? Muito bacana. A Geisa está estudando epigenética e está trazendo para a gente aí essa informação que ela está, assim, bastante empolgada, né, Geisa? Laura, mais alguém? Laura. Mais alguém para falar? Laura, vamos lá, Laura. Estão me ouvindo? Sim. Tem algumas semanas que a gente estava no estudo, eu não tenho certeza agora se foi nesse de quarta ou se foi no culto de segunda. Eu acho agora que foi no culto de segunda. A gente estava estudando alguma lição que falava sobre essa questão de receber pessoas no centro espírita ou no atendimento fraterno. E eu me lembro que a lição falava que, dependendo da pessoa, dependendo do caso, você não precisa levar para o centro, você não precisa exatamente dar um evangelho, dar um livro espírita, fazer com que ela faça o ESD, o ID, e não sei o quê. Você só precisa falar da doutrina para ela e fazer com que ela esteja exposta à doutrina. A um estudo, a um grupo de oração, ou a algum culto no lar, alguma coisa, porque a espiritualidade sabe o que ela precisa, aonde precisa tocar, se ela precisa ser tocada agora, se ela tem que escutar, se ela não tem, se ela tem que aprender, se ela não tem. Aí, quando o Luiz Cláudio falou, isso, eu me lembrei muito disso, e eu acho que faz todo sentido a gente não achar que a doutrina espírita está acima das outras doutrinas, que ela é a última fala de Jesus, que ela é ela é um consolador. E eu acho que a palavra consolador já deixa claro que ela não veio para estar acima das outras. É a última doutrina, então é a doutrina que agora tem que seguir todos os cristãos. Ela vem como um consolador. Isso eu acho uma palavra com pouca, como eu posso dizer,
com pouco empáfia, assim, uma palavra humilde, digamos, né? Ela não vem como a salvação, ela não vem como a verdade, ela vem como um consolador. Então, eu achei muito interessante ele falar sobre isso, que a gente, quando as pessoas estão precisando de ajuda, não necessariamente elas estão precisando virar espíritas. Mas, mesmo assim, é nossa obrigação ajudá-las no que elas estão precisando e não no que a gente acha que elas estão precisando. Porque a gente tem muito, eu já tive muito isso, tenho até hoje, a sensação de, nossa, vem para a doutrina que você vai ficar melhor, você vai se sentir melhor. A doutrina é tão maravilhosa, mas tem tanta gente que não quer, não precisa, não está na hora, ou nunca vai estar na hora, sei lá. Eu achei muito interessante o que ele falou e eu lembrei daquele estudo que a gente fez, eu acho que foi no culto de segunda, não foi aqui na quarta-feira, que falava, exponha a pessoa a Jesus e a espiritualidade sabe o que vai fazer com ela. E acho que é por aí mesmo. Muito bom. Foi no nosso culto de segunda-feira que a gente realiza. Nós temos uma reunião também às segundas-feiras com um grupo menor e foi nessa reunião. Mas a Laura sempre trazendo uma palavra muito, muito, né, maravilhosa. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ela. A Laura podia ser palestrante, né? Olha, me veio aqui na ponta da língua. Eu vou mandar para ela. Eu vou mandar para você, Laura. Eu vou mandar para você um estudo em off e a gente conversa. Tá, o Gustavo está me obsediando nesse sentido de ser palestrante. Eu falei com ele que se eu arrumar mais um serviço, vai bugar aqui minha cabeça. Mas eu estou arrumando um tempo para arrumar mais um serviço. Já falei para ele. Olha o que Zé Cláudio falou. A gente não precisa ser bom para ser servo, viu? Não, ele falou isso, que não precisa ser bom para ser servo. Falou que ele não chegava na casa espírita mais cedo. E ele custou para perceber que tinha que chegar mais cedo. Ele falou várias coisas, assim, bem lá no calo, sabe? E não é porque você está com um bebê de 1 ano e pouco e mais um outro de 3 meses que você vai se furtar a fazer um estudo virtual. Exatamente. Né? Voltando ao trabalho mês que vem, né? Então, no home office. Enquanto você não inicia o trabalho. Tá tudo certo, Gustavo. Nós vamos obsediá-la juntos. Tamo aí. Isso aí. Mais alguém, gente, para contribuir? Não? Então, nós podemos encerrar? O Carlos e a Isabel querem falar. Ele levantou a mão. Então vamos lá, vamos falar. Lá de São Paulo, Zé Cláudio. Eles trabalharam em Macaé. Ele trabalhou em Macaé, frequentou nossa casa por um período. Mas morrem de saudade da gente. E lá em São Paulo estão querendo que a gente continue essa reunião para eles continuarem. Também. Eu também. Olha lá, Resende. Lá em Resende. Isso aí. Miriam, diga. É uma dúvida. Não é uma dúvida. É algo que eu penso aí em complemento ao que a Laura falou, sobre as diversas religiões que existem aí, né? Cada pessoa vai estar com essa determinada doutrina, né, de acordo com o nível de evolução que ela está. É por isso que tem, então, por isso que fica essa questão de tentar trazer uma pessoa para acompanhar o espiritismo. Se ela não estiver preparada, a gente não vai estar ajudando. É correto esse pensamento ou não? Isso é o que eu acho, mas, de repente, não é bem assim. O nosso irmão Carlos está me citando, mas eu quero perguntar se Zé Cláudio quer responder. Não, pode ficar à vontade, Miriam. Eu quero te ouvir também. Então tá bom. Ô, Carlos, segunda-feira a gente estudou sobre amar os inimigos, né? Caridade para com os inimigos. E nós percebemos que Jesus teria dito que a doutrina ele trouxe para aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. E a doutrina espírita vem no segundo momento trazendo, né, como consolador prometido por Jesus, a ampliação daquilo que ele já tinha dito.
A doutrina espírita, ela não nega o que Jesus disse, pelo contrário, ela amplia, trazendo também a ciência, conjugando com a ciência. E a gente sabe que a doutrina espírita tem como um dos pilares não fazer proselitismo da fé. Então, não é a doutrina espírita que vai nos salvar, né? Cada um está no caminho certo que escolheu estar, né? Se você escolheu a doutrina espírita como o seu caminho, né, para te ajudar a se melhorar na sua conversão, na sua transformação, é esse o caminho para você o certo. Mas nem para todos é o mesmo, né? Nós temos percebido, através dos censos que têm sido feitos aqui no Brasil, que nós tivemos na última década dobrado o número de espíritas que se dizem espíritas, né? Quando alguém do IBGE pergunta qual a sua religião, dobrou o número das pessoas que disseram que são espíritas. Isso aí foi muito importante. Aí você me pergunta, mas Miriam, como assim dobrou? Nós tínhamos 1% e hoje nós temos 2%. Então, dobrou, né? Agora, tem aqueles que se dizem simpatizantes, aqueles que estão aqui na sala virtual, que gostam de estar, mas que também gostam de igreja católica, né? Então, na realidade, o nosso propósito na divulgação da doutrina espírita, que é a maior caridade que a gente faz para com a doutrina, segundo Emmanuel, é realmente pulverizar as informações, que é o que a gente faz aqui. Hoje, a nossa casa espírita ela não tem mais paredes. Ela está numa dimensão virtual que a gente está... ultimamente, nós tínhamos aqui também uma companheira da Espanha, que não tem vindo, mas além da Escócia, tínhamos da Espanha, temos alguns estados do Brasil. Então, a nossa casa espírita não é mais na Bicuda pequena, nem em Macaé. Ela se ampliou para os lares de todos nós que estamos aqui reunidos, trazendo essa boa nova, trazendo essas orientações, trazendo todos esses pilares que a doutrina espírita se ancora, né, para trazer esse consolador, como disse a Laura. Mas cada um de acordo com o seu olhar, com sua forma de escutar. Então, o que eu falo aqui ressoa em cada coração de forma diferente. O que Zé Cláudio falou ressoa em cada coração, porque cada um de nós é único, é singular diante do Pai. Somos filhos amados por conta de cada um de nós ter uma trajetória diferente, experiências diferentes. Nascemos, às vezes, no mesmo útero materno, mas nós temos experiências diferentes. E isso é que é importante, isso que nos faz tão únicos, né? Então, a doutrina espírita, para mim, é a grande verdade. Talvez para você também, Carlos e Isabel. Mas talvez para todos nós aqui seja, mas nem todos lá fora conhecem e concebem dessa forma, porque a doutrina espírita ela precisa de muito conhecimento, de muito estudo e, sobretudo, de muita aplicação no dia a dia, no cotidiano, da gente pegar tudo isso que a gente está dizendo aqui e levar para o nosso dia e colocar em prática diante das nossas dúvidas, das nossas incertezas. Isso é que vai nos transformar, né? A salvação de cada um de nós é individual. A nossa caminhada, apesar de ser coletiva, em família, somos seres gregários, mas cada um de nós caminha sozinho diante da sua própria evolução. Não sei se eu respondi a você, mas eu penso assim. Muito bom. Obrigado. Mão aqui. Eu que agradeço. Então, podemos encerrar? A Lilian levantou a mão. Quem? Lilian. Não sei se ela quer falar. Ou se ela... A Lilian. Vamos lá, Lilian. Cadê você, Lilian? Menina, tô tentando entrar. Agora aqui. tô te vendo. Pode falar. Aí, só queria fazer um comentário. A da Laura, eu lembro da Laura da época que eu participava das reuniões, né, que ela realmente fala muito bem. Aí eu iria falar para ela que quando Deus chama, levanta, Ele capacita, né? Então, para ela ir firme aí, arranjar como é que eu digo, um tempinho aí na agenda dela, porque Deus está chamando, a prioridade é dele, e a gente quer ouvir.
né? Aí. O que ela vai Concordo falar. com você. E outra coisa... Fala, eu quero Concordo com você, concordo com você. Assina embaixo. Concorda? Então, olha só, ela não deve se preocupar, nem ficar ansiosa, nem nada, apenas aceitar o chamado, receber, Deus vai colocar na mão dela o que ela precisa dizer, Ele quer usá-la para falar conosco, e nós precisamos ouvir, né? E outra coisa, que eu ia falar da questão de religião, do evangelho no segundo espiritismo, e eu querendo falar. E aí eu queria dizer, Miriam, que o evangelho fala sobre isso. Lênia está com o microfone liberado, está aparecendo um som aí, um barulho. Eu queria dizer que, por exemplo, no Evangelho fala para a gente a respeito do que Jesus diz. Na casa do meu pai há muitas moradas. Então, ele já sabe, na verdade, quando ele falou isso, ele já sabe muito bem que existem várias religiões, várias crenças, e que vão haver pessoas sempre que não vão acreditar no espiritismo, ou não vão aceitar, mas que para eles está tudo bem. Tem muitas moradas lá em cima, aguardando cada um, né? Aquele que é evangélico, aquele que é católico. E eu lembro que eu participei de uma palestra que a gente falou sobre isso, e você falou também. O espiritismo não é a melhor religião, não é a principal, não é porque nós somos espíritas que nós sabemos mais, porque depois que eu comecei a estudar o espiritismo, nossa, eu aprendi muito. Os espíritas são cultos demais. Eu falei que o vocabulário de um espírita é riquíssimo. Eu não consigo fazer uma leitura íntegra assim, de um livro do Emmanuel e até de Valdo, porque eu tenho que pegar um dicionário e ficar lendo. Então, quer dizer, é complicado, que eu falo, gente, o que ele quer dizer com isso? Não são palavras do meu cotidiano, não são palavras da nossa região, são palavras que a gente precisa buscar no Evangelho. Então, assim, eu gosto muito de ler, gosto muito de estudar, e vejo, hoje eu compreendo, né, até com a ajuda da espiritualidade, que não adianta, assim, eu exigir, por exemplo, que minha mãe creia no espiritismo. Aqui em casa tá dividido, tá? Minha mãe está morando comigo, né? Então, tá assim, eu estou assistindo a palestra aqui com vocês, e ela está lá na cozinha escutando o culto. Ela é evangélica. Que bacana. Então, assim, há essa divisão. E quando a gente subir, vamos dizer assim, né, para o mundo espiritual, para o plano espiritual, há uma morada para cada um. Vai ter uma morada para a gente, vai ter uma morada para os católicos, vai ter uma morada para milhões de pessoas, né? Isso eu já estou falando, a gente já tendo avançado, dado aquela passadinha no umbral, e chegando nessa morada que Deus tem pra gente. Aí eu só queria colocar isso, que realmente, eu sei que é muito mais complexo, né? Mas eu estou falando rapidinho, só para não avançar muito na hora. E que eu estou amando as reuniões. Tá? Que bom, a gente fica muito feliz. De quarta-feira, inclusive Dona Carla que me convidou, né? Minha irmã Carla. Isso aí, Carla que Guiar. bom. E aí eu falei, gente, eu tenho que participar. Já botei um alarme no meu celular para eu não me perder. Um beijo enorme para todos vocês e para o Zé Cláudio, Luiz Cláudio, Zé Cláudio, né? Zé Cláudio. Parabéns, participe mais vezes. Tá? Obrigada. Laura, estou te esperando. Um beijo, tá? Tchau. Gente, muito bom ter essas participações de vocês, porque isso é uma contribuição, é um feedback positivo para a gente continuar nessa tarefa. Então, já estamos realmente caminhando para o final. Nossa gratidão, mais uma vez, pela presença do José Cláudio, que nos trouxe uma palavra tão agradável, um conteúdo tão importante. A presença de todos vocês enriqueceu a nossa noite, a energia de vocês realmente chegou a todos os corações. Aqui nós estamos numa corrente imensa de energias positivas. Tenho certeza que todos vocês serão beneficiados agora, já estão sendo beneficiados, especialmente durante a palestra, porque a palestra ela toca muito e faz a gente se inquietar e pensar, isso é que é importante. Então, vamos agora caminhar para o final, teremos a nossa prece final, depois a prece de Cáritas, o passe virtual, e encerraremos a nossa reunião com muita alegria, com o coração assim, cheio de gratidão por tudo que vivemos na noite de hoje. E é com essa gratidão que nós, nesse momento, elevamos os nossos pensamentos a Jesus, realmente de alma ajoelhada por tudo que vivemos, por esses momentos de paz, de reflexão,
desse conteúdo tão importante que o nosso irmão José Cláudio nos trouxe na noite de hoje. E a tua presença, Jesus, entre nós nesse momento, nos curando, nos envolvendo, nos acalmando, nos trazendo essa paz que tanto precisamos, essa luz que tanto nos engrandece e nos ilumina. Querido Mestre, não temos palavras que possam ser emitidas para demonstrar, Senhor, tudo que nós estamos vivendo nesse momento. Nós queremos te agradecer, Senhor, e queremos te rogar que nesse momento possas alcançar cada um dos que sofrem nos seus leitos de dor, nos hospitais, nos asilos, nos manicômios, nos presídios, ao relento, em qualquer canto, Senhor, onde haja uma dor e um gemido, que a tua mão misericordiosa, através dos benfeitores espirituais, possa alcançar cada coração, levando paz, levando cura, levando amor. Muita gratidão, Senhor, por essa reunião maravilhosa, com tantos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Temos certeza que sairemos daqui abastecidos, alimentados, Senhor, pela tua presença, pelo conhecimento da doutrina espírita tão consoladora, tão libertadora. E assim, Jesus amado, nós nos despedimos desejando a tua paz, a tua luz e o teu amor. Graças te damos, que assim seja. Nossa irmã Paloma, por favor, abre aí seu som. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àqueles que procuram a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor estrela guia, ao aflito a consolação, o doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita os espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as dores se acalmarão, todas as lágrimas secarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas
o espelho onde se deve refletir a vossa santa e divina imagem. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Muita luz a todos. Que Deus nos abençoe. Até quarta-feira que vem. A nossa aguinha fluidificada.